E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Assuni, eu tirei 940 na minha redação do meu primeiro Enem, que foi esse daqui de 2019, e sejam todos bem-vindos ao meu canal. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o esqueleto de redação super simples que eu utilizei para poder tirar os meus 940. Beleza, e para poder introduzir esse vídeo eu tenho 3 recadinhos para vocês. O primeiro é como esse vídeo vai funcionar. Aqui eu vou apresentar para vocês o esqueleto de redação que eu aprendi e incrementei algumas coisas conforme eu fui aprendendo com amigos, professores, vídeos no YouTube e um monte de coisa e juntou aí dentro de tudo isso. E como eu já falei, esse daqui é um esqueleto simples no sentido de que é fácil você aprender ele, é fácil você aplicar ele, tanto que, para quem já assistiu meu último vídeo, lá eu falo que eu só comecei a estudar na metade do ano pro Enem, então foi muito fácil de pegar ele, foi muito fácil de aplicar isso daqui que eu vou passar para vocês hoje. E também é interessante eu já alertar assim, que você não precisa pegar todo o esqueleto que eu vou te passar e você tentar aplicar todo ele. É muito interessante se você for tentar pegar ele por partes. Por exemplo, eu tenho dificuldade na minha conclusão, na conclusão da minha redação. Então pega aqui a parte da conclusão, tenta colocar ela no papel, aprende ela bem direitinho, mas pegar ele por partes também é muito interessante. O segundo aviso é que no final desse vídeo eu vou deixar aqui para vocês um card, onde vocês vão clicar e já vai direto para o resuminho que eu vou ter feito para vocês. Na verdade, o meu resuminho eu vou ter passado ele para PDF, e lá você pode baixar ele para você poder colar na parede, você pode riscar nele, pintar, não sei, o que você quiser, mas assim fica melhor para você poder estudar. Então eu vou estar deixando ele aqui no final do vídeo, tá? E o nosso terceiro aviso é claro, deixe seu like, se inscreve nesse canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. É óbvio que você fazendo isso, você vai estar me ajudando, mas você também vai estar ajudando outras pessoas. Então pensa nisso, meu amigo. Eu levo um tempo para poder fazer esse vídeo, mas você só leva um segundinho para poder deixar seu like aqui. E agora, indo para o nosso conteúdo, já vamos começar, óbvio, com a nossa introdução, beleza? A minha introdução e o desenvolvimento, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão. Dentro deles a gente vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão, dentro daquele parágrafo. Para poder ficar mais fácil a sua introdução, é muito legal de cara você já começar com uma referência sociocultural. Isso pode ser um filósofo, um sociólogo, pode ser uma alusão histórica, um filme, um desenho, um livro, um poema, e já começar de cara assim na tua primeira linha com essa referência sociocultural, beleza? Então esse daí vai ser o nosso primeiro passo. Uma observação muito interessante desse primeiro passo é que você não pode supor que o corretor já conheça sobre aquilo que você está falando. Não suponha que, porque é uma coisa muito famosa aquilo que você está citando, que o corretor já sabe. Você tem que dar detalhes sobre aquilo que você está falando, especificar bem direitinho, nome de personagem, às vezes a época em que se passa, eu não sei, depende do que você vai falar, mas não suponha que o corretor saiba daquilo dali que você está falando. Você tem que dar uma explicaçãozinha para ele. O nosso segundo passo, ele é muito importante para a tua introdução, tá? Que é você fazer uma ponte entre essa referência sociocultural e o mundo real. Isso é uma coisa que eu sempre fui muito cobrado e que eu deixava muito de fazer, e que é muito importante você fazer isso, essas pequenas pontes, principalmente nessa introdução. Então você tem que sair da sua alusão histórica, por exemplo, e você tem que fazer uma ponte dela para o mundo real, com um conectivo aí. Exemplo de conectivo eu vou estar deixando lá no card que eu falei para vocês, lá no resuminho. Sempre que eu falar alguma coisa de conectivo, os exemplos eu vou estar deixando naquele card. E indo para o nosso terceiro passo, o que é muito importante, que é aquilo que vai dar continuidade para a sua redação, são os núcleos argumentativos. Então você fez a tua referência sociocultural, você fez a tua ponte, e é aí, nas últimas linhas, onde você vai colocar os seus núcleos argumentativos, que é aquilo sobre o que você vai falar na sua redação. Quando você vai começar a escrever a redação, é provável que você já saiba mais ou menos o que você quer bater em cima, do que você quer discutir, o que você quer defender nessa redação. Então é nessa parte que você vai deixar claro aquilo que você vai estar defendendo, e nos núcleos argumentativos é basicamente um resumo em 2, 3 palavras sobre aquilo que você vai falar em cada parágrafo seu. Então se você quer fazer 2 parágrafos, que é aquilo que eu mais aconselho, é o mais fácil de você fazer, então você tem que ter 2 núcleos argumentativos. Então você, 2 pequenas frasezinhas, 2 pequenos resuminhos em 2, 3 palavras,
sobre aquilo que você vai falar em cada um dos seus parágrafos. Essa é a nossa introdução e agora indo para o desenvolvimento. A primeira coisa que você vai fazer, a primeira, é você usar um conectivo. Você não pode sair de um parágrafo e ir para o outro sem você usar um conectivo, sem você fazer essa ponte, entende? Fica uma redação que ela não está costurada, ela está solta. Então, o caminho mais seguro para você poder seguir aí é você começar com o conectivo, já fazer essa ligação, já ficar tudo bem bonitinho. Como eu já falei, exemplos de conectivos eu vou estar deixando lá naquele meu resuminho. Como segundo passo, agora é a hora que você vai falar aquilo que você pretendia falar. Você tinha uma ideia, aquilo que você queria defender, qual assunto que você ia pegar, e agora é a hora que você vai colocar isso daí no seu papel. Você vai falar de forma organizada aquilo que você já estava pensando em falar. E é muito interessante nessa parte, isso daí é até uma competência, que você utilize outras áreas do conhecimento. O legal do desenvolvimento é que você tem agora uma outra carta na manga, que seriam os dados. Geralmente, nos textos de apoio que o Enem te dá, ali tem vários dados que você pode utilizar eles sem dar aquele Ctrl+C, Ctrl+V. É só você pegar os dados que você precisa e colocar eles de forma organizada, de forma agradável ali no seu desenvolvimento. Então aqui você também pode utilizar os dados. É algo muito legal, é algo que eu gosto de usar. E o terceiro passo do nosso primeiro desenvolvimento é você fazer a conclusão desse parágrafo, que é você retomando um pouquinho do que você acabou de falar nesse parágrafo, é você retomando um pouquinho aquilo que você está defendendo, a sua ideia, reforçando aquilo que você está falando. E esse terceiro passo desse parágrafo é basicamente isso, você retomar aquilo que você está falando e você reforçar a sua ideia. E agora a gente também tem o nosso segundo desenvolvimento, se você for fazer dois, digo novamente que é aquilo que eu aconselho, e nesse segundo desenvolvimento a gente só vai ter uma coisinha que a gente vai mudar, que é obviamente o conectivo. Vou explicar por quê. Você não pode começar o seu segundo desenvolvimento com primeiramente. Então, os conectivos que ficam legais para você poder usar tanto quando você vai fazer uma relação de causa e consequência, que foi o que eu fiz nesse meu Enem, é uma coisa que fica muito legal. Você também tem que ter esses conectivos especiais para você poder usar, e eles eu vou estar deixando no PDF. Então, agora indo para a nossa conclusão, a conclusão que é uma parte que eu gosto muito, porque eu tinha muita dificuldade na conclusão e muitas pessoas me ajudaram, eu peguei muitas dicas e também eu acabei descobrindo que já tinha uma frase meio que pronta para você poder usar na sua conclusão e ela já pega os 5 fatores que você tem que ter. Eu já vou falar sobre isso. Mas primeiro de tudo, um dia eu recebi essa dica e eu tenho que passar ela para vocês, que é o foco que você tem que ter na sua conclusão da sua redação é que você não está ali para você resolver um problema. Você não está ali para o Enem te dar uma questão ali política, por exemplo, e você chegar e resolver ela, tá aqui a solução, é só você fazer isso. Não é isso que você precisa fazer e é aí que muitos alunos perdem tempo na hora do Enem fazendo isso. Então você já está ali cansado, e agora como é que eu vou resolver esse problema? Então não é isso que você tem que fazer, mas você tem que focar em amenizar o problema. Então o seu objetivo na sua conclusão é você amenizar o problema que está sendo dado. Se você acha um ponto onde você pode modificar ali e amenizar esse problema, é em cima desse um ponto que você vai bater. Assim você não vai perder tempo, você não vai perder cabeça e fica muito mais simples e você está fazendo aquilo que o Enem está te pedindo, que é você amenizar o problema na sua conclusão. Beleza, colocou isso dentro da sua cabeça, então aqui a gente vai começar que nem a gente começou os nossos desenvolvimentos, com o conectivo. O conectivo acho que é o mais usado aqui para conclusão, portanto, ele dá aquele enfim, ele mostra que você está no fim da sua redação e te indica que é ali que é a sua conclusão do seu texto. E aí a gente vai para o nosso segundo passo, que é aquela frasezinha que eu falei para vocês, que ela já é praticamente pronta e que ela vai ter os 5 fatores que vocês têm que ter. Tá bom, e quais são os 5 fatores que eu tenho que ter na minha proposta de intervenção? São eles: finalidade, agente, ação, modo meio e detalhamento. Você tem que ter esses 5 agentes dentro da sua conclusão para poder ser uma boa conclusão, para poder ser uma boa proposta de intervenção. E o que significa cada um desses agentes? A finalidade é aquilo que você quer que aconteça, o agente é quem vai fazer isso, que órgão que vai fazer isso, a ação é o que vai ser feito, o modo e meio é por meio do que vai ser feito, quais vão ser os meios usados para isso, e o detalhamento, é claro,
o detalhamento que você vai colocar dentro de tudo isso. E fica meio estranho falar que a frase para vocês, vai ficar meio difícil para vocês entenderem. Então a frase bem certinho, com o que você tem que colocar em cada lugar dela, tá ali no meu PDF. E assim fica bem menos confuso para vocês poderem entender. Mas, indo para o nosso último passo dessa redação, o último passo da nossa conclusão, a parte que vai dar o toque final na sua redação, que é onde você vai fazer a ligação entre toda a sua redação, é onde você vai dar a impressão de que você sabia o que você queria falar desde o começo ao fim da redação, e de que você já tinha uma ideia de começo, meio e fim da sua redação, mesmo que às vezes você não tivesse. E essa frase, essa última oração começa com somente assim, que dá firmeza de que você tem certeza daquilo que você está falando, que você tem certeza de que é a partir daquilo dali, da sua proposta, que tais coisas vão acontecer. E daí você vai dar uma frase final retomando a citação que você fez lá na sua introdução. E é basicamente isso, você vai pegar de novo aquela citação, você vai colocar ela ali embaixo e você vai mostrar como que a sua proposta de intervenção muda aquilo que você tinha falado lá no começo. Um exemplo disso eu dou ali no meu último vídeo, você pode apertar lá e já ir lá pro final onde eu falo da minha conclusão, e lá eu leio a minha redação e lá eu mostro pra vocês como que eu utilizei isso, com quais palavras, quais foram minhas citações, e é isso daí. E antes de eu deixar o card aqui, eu já vou falar pra você que me assistiu até aqui, primeiramente, muito obrigado. Você pode me seguir aqui no meu Instagram, você pode me chamar lá no privado para poder tirar dúvidas comigo. Se você tiver algumas sugestões para poder dar, você pode também deixar nos comentários aqui do vídeo. Mas dá um like nesse vídeo, se inscreve nesse canal e passe o vídeo para os seus amigos que nesse momento estão estudando a EAD, estão estudando para a redação do Enem. Tá aqui o card. Calma aí, que o editor principiante aqui acabou de descobrir que não tem como colocar PDF no card. Então, ele tá aí na descrição do vídeo mesmo. Pode voltar. Muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Boas aulas e é nóis.